organização, acho que desde do ventre eu já fui sendo doutrinado, vim com cânticos, com histórias bíblicas, com a própria Bíblia, Sentinela. Nasci ali, aprendi a ler na Tradição Novo Mundo, nas histórias bíblicas, nas publicações, e foi sempre colocado como uma única opção de vida. Não havia outro caminho. E para mim, eu tive a sorte, eu era apresentado assim, eu tive a sorte de nascer na única religião verdadeira. Isso é uma coisa extremamente rara, então eu tinha que aproveitar e agarrar isso. E eu fiz por muitos anos, toda a infância e começo da adolescência. Você é bem jovem, quantos anos você tem? 31, muito obrigado pelo bem jovem, ponto de vista, mas 31. E quanto tempo você ficou lá? Você nasceu lá, mas até quanto tempo você ficou lá? Oficialmente eu saí por volta dos 20 anos mesmo, mas teve um período anterior que eu já estava esfriando, mas a desassociação mesmo se deu na casa dos 20. Ok. E o que te levou a deixar de acreditar que aquilo era a única organização, a única religião verdadeira? Primeira coisa foi que nunca foi entregue realmente o que foi prometido. Sempre foi dito que ali era o paraíso espiritual, era um local de felicidade, apesar das tribulações do mundo, das perseguições, lá dentro havia amor, felicidade, paz. Nunca teve. Começando pela família, onde qualquer sintoma mínimo de dissidência, de não seguir as regras, já era punido desproporcionalmente. Eu tive, na época foi azar, hoje eu considero até uma sorte, de ter tido uma família que era zelosa de modo até desproporcional, de uma forma que mesmo dentro do meio do Testemunho de Jeová eles eram vistos como um pouco mais linha dura. Outros até anciãos e esposos de Jesus falavam, nossa, seus pais realmente levam muito a ferro e fogo. Então, para uma Testemunha de Jeová achar outra um pouco extrema, é porque realmente deve ser mesmo. E nunca entregaram essa paz. Assim que eu comecei a ter pensamentos próprios, e quando deixei de ser uma criança ali de 10, 9 anos que simplesmente imitava os pais, no primeiro pensamento próprio, no primeiro gosto por uma música que não era exatamente uma música teocrática, como um rock, como um gosto por um filme que talvez não fosse aquele mais indicado, já começou o problema. E começava-se uma certa perseguição doméstica, de uma fiscalização do que você está vendo, está assistindo, do que está lendo, de quem fala. Então eu já comecei a sentir que aquele clima de paz, de amor, não existia. Era apenas uma teoria, como foi falado anteriormente sobre o amor. Um amor que é alardeado, mas você não sente na prática. E depois o questionamento foi começando. A gente estuda a Bíblia, diferente de outras religiões que simplesmente lêem salmos, provérbios e evangelho, a gente sabe o que tem ali, sabe que tem no Velho Testamento diversas coisas que não são adequadas, tem limpeza ética, tem coisas ruins que fazem parte de um contexto histórico. Não estou questionando a Bíblia, não estou atacando o valor histórico, mas a gente sabe que não é uma coisa para ser usada como exemplo nos dias de hoje, como 42 crianças serem mortas por uma ursa porque zombaram de um profeta. Diferente de outras religiões, eles sabem que está lá, eles leem, eles estudam e eles conseguem distorcer e achar uma aplicação prática no dia de hoje. Falar que isso que vai acontecer com quem for talvez um rebelde e coisas assim. Então isso já me incomodava, eu não conseguia entender como que a gente podia achar isso normal. Coisas como Filhas de Jó, como Sodoma e Gomorra, não podem ser normais. Tem um contexto histórico válido? Tem, mas não para os dias de hoje, talvez como uma lição, não como um exemplo. Ok. Ou seja, eles conseguem, através das suas literaturas, das suas revistas, fazer com que algumas histórias que hoje, no dia de hoje, não seriam de maneira nenhuma aceitáveis, parecer algo bom. E ao mesmo tempo usar essas histórias para coagir os seus membros. Aconteceu no passado, vai acontecer também. E outra coisa que você falou muito importante, aquilo que é prometido nunca é entregue. Ou seja, eles oferecem um paraíso, mas fazem da vida das pessoas um verdadeiro inferno, porque a pessoa se torna escrava. Outra coisa que você falou é importante, quando você começou a pensar por conta própria, os problemas começaram. Ou seja, eles roubam o eu da pessoa, a personalidade. Eles não aceitam as pessoas como elas são, mas como gostaria que elas fossem, é isso. Você tem que se tornar uma engrenagem na máquina da organização. Se você não for isso, é como se fosse um Admirável Mundo Novo, um Tempos Modernos ali do Charlie Chaplin. Você precisa ser a engrenagem, você precisa seguir o script, fazer o roteiro. Se você não fizer, você é descartado como algo deficiente lá dentro e perigoso, que pode ser um mau exemplo, né? E o interessante é que agora parece que eles estão com uma nova roupagem, ou seja, uma roupagem mais atraente para os jovens. Isso significa que essa organização que diz ser a religião verdadeira, ela vai se adaptando para agradar os membros. Inclusive tem publicações antigas que eles
recomendam as pessoas não consultarem porque já não pensam igual. Exatamente, é o famoso pisca-pisca, né? O nosso querido pisca-pisca de Temos um de Natal, que é muito mais nobre do que o pisca-pisca deles de informações. E, para finalizar, eu gostaria só de deixar uma mensagem, especialmente para quem também nasceu lá, quem foi, como eu, de um berço Testemunha de Jeová, de ambos os lados da família. Tem muitas pessoas aqui que vieram de fora e tem um outro testemunho. Eu gostaria de falar com quem nasceu. Sempre é vendida essa ideia, você teve a sorte de nascer na única religião verdadeira. Gostaria que pensasse sobre isso. Existem mais ou menos 5.000 religiões ativas hoje no mundo. Se você quiser contar as dos passados, vai ter muito mais. Qual que é a probabilidade matemática de você nascer na única verdadeira? Isso é praticamente uma loteria. E você é ensinado a ir na casa das pessoas, a falar para elas: olha, eu tô aqui para você questionar a sua crença. A pessoa responde: ah, não, mas eu já tenho minha religião. O que o livro Raciocínios diz? Argumente com ela: você tem certeza que você nasceu na única religião verdadeira? Você tem que manter a mente aberta. E eles dão um conselho que eles não seguem. Quem nasceu lá é orientado a jamais conhecer outro caminho, outra alternativa. É orientado a acreditar que ganhou na loteria, que nasceu na única religião dentro de 5.000 corretos. Isso não é razoável de acontecer, não faz sentido. Então, siga o conselho das próprias testemunhas de Jeová quando elas batem na porta dos outros. Analisem as crenças de onde você nasceu, da sua família, das suas tradições. Vocês podem se surpreender. Vai ter muita informação para vocês que vai de encontro ao que foi ensinado. Tá bom, muito obrigado. Prazer.